Não tem desculpa por o péssimo jogo que o Cruzeiro fez diante do Santos, principalmente nesse segundo tempo. Mas vamos com calma. Primeiro, a gente tem que falar, claro, de um primeiro tempo do Cruzeiro que foi sim muito bom. O Cruzeiro jogou muito bem no primeiro tempo ali contra esse time do Santos. O Cruzeiro conseguiu anular o Santos de qualquer forma. O Cruzeiro conseguiu impor uma dificuldade para o Santos que não conseguia jogar nada, não conseguia fazer nada do seu jogo, e isso é sim um grande mérito do Cruzeiro nesse primeiro tempo. O Cruzeiro produziu muito, o Cruzeiro criou muito e acabou não conseguindo fazer no primeiro tempo tudo, converter, né, em chances, tudo aquilo que o Cruzeiro criou que poderia ter dado a vitória do time ali mesmo no primeiro tempo. O Cruzeiro finalizou 10 vezes no primeiro tempo, o Cruzeiro criou 5 grandes chances no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente vê uma queda gigante do Cruzeiro para criar uma chance só, uma grande chance só. É uma diferença abissal de um Cruzeiro que chuta 10 vezes no primeiro tempo, chuta 4 vezes no gol. No segundo tempo, o Cruzeiro chuta 9 vezes e chuta 0 vezes no gol. Então, se o banco do Santos entra e consegue ajudar, o banco do Cruzeiro entra e consegue atrapalhar. Então, se o Santos, que tem tantas dificuldades assim no Campeonato Brasileiro, tem tanta pobreza de elenco, como a gente fala, consegue olhar para o seu banco e consegue encontrar soluções ali dentro desse time para conseguir reverter um resultado, para conseguir virar um jogo contra o vice-líder do campeonato, o Cruzeiro não consegue olhar para o seu banco e encontrar nada. O Santos venceu o jogo nas substituições. Quando entra ali o Zé Rafael, que é preponderante para o resultado. Quando entra o Cabalheiro, que faz o gol. E o Cruzeiro, quando entra o Matheus Henrique, quando entra o Marquinhos, quando entra o Gabigol, o time afunda. Então, esse jogo contra o Santos mostra um dos grandes problemas do Cruzeiro. O Leonardo Jardim olhar para o banco e não ter alternativa. O Leonardo Jardim olhar para o banco e não saber o que fazer ali para mudar o panorama do jogo do Cruzeiro. Então a gente teve um grande problema que foram vários jogadores do Cruzeiro sendo amarelados no jogo. O Villalba foi amarelado, o Romero foi amarelado, o Christian foi amarelado no primeiro tempo. Os 3 estão fora do próximo jogo. O Leonardo Jardim vai ter um grande trabalho para essa próxima partida. O Kaique depois ele é amarelado também. E a partir dessa conjuntura da partida, o Cruzeiro não joga mais defensivamente. E a gente elogia muito o Cruzeiro na defesa. Nesse jogo contra o Santos, o Cruzeiro foi horrível na defesa. Horrível. O Fabrício Bruno é o cara que faz o gol, é mais um gol do Cruzeiro de bola parada e tal, muito bom. O Cruzeiro é o time no Campeonato Brasileiro que mais faz gols de bola parada. Mas quando o Cruzeiro foi defender, sobretudo no segundo tempo, o Cruzeiro foi nulo. E aí, muito porque os jogadores do Cruzeiro, os principais ali, foram amarelados. O Christian, que defende demais pelo lado direito e salva o William. O Romero, que também defende demais. O Villalba e o Kaique, que também defende demais por esse lado esquerdo. Então, o lado esquerdo do Cruzeiro foi amarelado na defesa. O lado direito do Cruzeiro foi amarelado na defesa, principalmente. E pro Cruzeiro sobrou o quê? Pro Cruzeiro sobrou o que nesse jogo? Sobrou uma marcação extremamente passiva que permite o Santos fazer o gol. Então, quando você tem Villalba, Romero, Christian, Kaique amarelados, você precisa olhar para o seu banco para resolver alguma situação. E aí, chama o Matheus Henrique, beleza, o Matheus Henrique é um ótimo jogador, mas ainda tá num processo, ainda tá voltando, ainda vai ser difícil para ele, é um baita jogador. Você chama o Marquinhos, que até agora não conseguiu. Você chama o Gabigol para tentar resolver, mas eu acho que o Gabigol nesse momento mais atrapalha do que ajuda. Contra o CRB, o Gabigol entrou, não vi nada do Gabigol, não gostei nada do Gabigol. Contra o Ceará, acho que o Gabigol entrou também, não vi nada do Gabigol que agradou a meus olhos assim. Contra o Corinthians, também não vi nada do Gabigol. O jogo bom do Gabigol assim foi contra o Juventude, que ele fez 2 gols, mas nos últimos, contra o Santos mal, contra o CRB nada,
Contra o CRB na ida também, eu achei nada demais. Nada demais. Tentando ali muito, mas muito bagunçado. Contra o Ceará mal. Contra o Corinthians também, nada. Então o Gabigol que resolve jogos não tá aparecendo no Cruzeiro não. Não tá aparecendo no Cruzeiro não. Beleza, ele fez 2 gols ali contra o Juventude, mas depois uma sequência terrível do Gabigol, que vive um momento muito, muito, muito ruim. Muito ruim. E aí o Jardim vai colocar, porra, o Eduardo pra resolver o jogo, o Wallace pra resolver o jogo, o Lautaro pra resolver o jogo, o Bolace pra resolver o jogo. Então ele olha pro seu banco e, porra, o que eu vou fazer? Então o time do Cruzeiro ele é muito bom no primeiro tempo e vai muito bem com o time titular, com o time principal e todo mundo ali inteiro, né? E aí também nessa questão dos cartões e tal, os caras ainda podendo marcar e tal. Quando precisa mudar, porra, ó, o time afunda, o time vai muito mal. E aí você tem uma marcação passiva, porque o Kaique não pode dar combate no lance direito, o Christian não pode dar combate direito, o Romero não pode dar combate direito, e aí os caras que entram também não apresentam nada. O Matheus Henrique, o Marquinhos, o Gabigol, não apresenta nada defensivamente, como o Christian que saiu, o Wanderson que saiu e o Lucas Romero que saiu. Então, o Jardim tira o Romero e coloca o Gabigol. E aí você abre um buraco no meio campo e você toma um gol de uma bola que vai enfiada ali por dentro da sua defesa, justamente no lugar que deveria ter um volante ali para fazer essa cobertura, onde o Cruzeiro termina o jogo sem um volante. Apenas o Lucas Silva como volante. E aí você tem, poxa, um problema gravíssimo. E eu quero ver pro próximo jogo o que o Jardim vai fazer. Porque o Wallace vai ter que entrar na vaga do Romero. O Matheus Henrique vai ter que entrar na vaga do Christian. O Vidalba, o Jonathan Jesus vai ter que entrar na vaga do Vidalba. Sabe? Então, é complicado porque todo jogo o Jardim demora muito a mexer. Demora muito a fazer alterações. E sim, por um lado é pelo fato dele não confiar muito nesses caras que estão ali no banco. E claramente não confia, porque se ele confiasse ele mexeria. Mas aí, pô, o Jardim ele potencializou tantos jogadores, o próprio Vidalba, o Lucas Romero, também que estava mal, o Christian, que chegou no Cruzeiro também não estava muito bem. Potencializou tantos caras. E por que agora ele não pode, pô, também potencializar esses caras que estão no banco, sabe? Claro que o Cruzeiro precisa contratar, mas o Cruzeiro tá cheio de jogador aí. Esses jogadores que estão aí, eles também precisam significar alguma coisa. Esses jogadores que estão aí, eles precisam ser utilizados. E quando o Cruzeiro precisa desses caras, o Jardim não tá utilizando. Pô, você não confia no Wallace? Você não confia no... Pô, no Jonathan Jesus pra você tirar o Vidalba, que tava amarelado desde os 24 minutos? Sabe? Por que o Japa tá no banco? Por que ninguém entrou na vaga do Romero, que tava amarelado? Então, assim, o Cruzeiro vai se livrar desses caras? Vai se livrar desses jogadores? Porque se eles não vão ser utilizados, se eles não são úteis pro Cruzeiro nesse momento, eles estão só fazendo espaço, só ocupando espaço no elenco, fazendo peso no elenco, e estão atrapalhando então o desenvolvimento do Cruzeiro. Não, mas não é bem assim. Então, vamos utilizar esses jogadores. Vamos utilizar esses jogadores. Porque, às vezes, eles podem ser potencializados, eles podem ajudar a resolver jogos. A dar mais fôlego, a dar mais força pro Cruzeiro, que o Cruzeiro tá precisando e muito agora. Então, é claro, mais uma vez, o time titular do Cruzeiro, ele é ótimo. O time titular do Cruzeiro, ele tá super bem encaixado. O time titular do Cruzeiro, ele consegue resolver as partidas. Mas, quando você precisa de um pouco mais, você não tem. E esse é o maior problema do Cruzeiro hoje. Quando você precisa que um titular ou outro saia do time, você tem um desencaixe nessas peças, você tem um desengaste nessas engrenagens e, pô, o time não joga mais.
Então o Christian parou de marcar ali pela direita, abriu um buraco na direita. O Romero parou de marcar da forma como ele precisa marcar ali no meio, abriu um buraco no meio. Você tirou o Romero e não colocou ninguém, buracão no meio. Vidalba também não estava podendo dar combate como ele dá o combate normalmente. Buraco. Kaique, mesma coisa. Buraco. Então o Cruzeiro, com esses amarelos, ficou cheio de buraco. Cheio de buraco. E ninguém corrigiu esses buracos. Tudo bem, porque o Jardim olha pro banco e não consegue corrigir. Tá, e o jogo poderia ser diferente caso o gol do Caio Jorge não tivesse sido anulado. Poderia ser diferente, duvido muito que o Cruzeiro tomaria uma virada e perderia o jogo. Mas aí seria uma outra situação completamente diferente, né? Uma outra situação completamente diferente, porque aí talvez você não precisaria tirar o Romero e colocar o Gabigol. Né, como o Jardim fez ali numa tentativa aparentemente desesperada de resolver o jogo. Enfim, mas a realidade é que, tem arbitragem, isso, aquilo, não vou entrar nessa, mas a realidade é que o grande problema do Cruzeiro no jogo foi a falta, mais uma vez, de confiança e de peças no seu banco para mudar o jogo. Bom, então é isso, derrota do Cruzeiro aí para o Santos, mais uma vez o Cruzeiro perdendo em casa, e o Cruzeiro não pode desperdiçar esses pontos valiosos em casa, porque a gente vai vendo um Flamengo se distanciando do Cruzeiro. O Flamengo tem 3 pontos à frente do Cruzeiro, com um jogo a menos. O Flamengo numa ótima sequência aí, uma ótima sequência, enquanto o Cruzeiro tropeça nos seus 2 últimos jogos em casa no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é um time sólido, o Cruzeiro é um time forte, mas não pode tropeçar em casa da forma como está tropeçando. O Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele tem um empate contra o Ceará no meio da disputa das Copas, ele tem uma derrota contra o Santos e só de tropeços e fora de casa. Tudo bem que não são tropeços calculados, mas isso é tudo fora de casa. Em casa contra o Fluminense ganhou, contra o Atlético ganhou, contra o Mirassol ganhou. Agora o Cruzeiro tá perdendo pontos em casa e pontos muito valiosos. Perde pro Santos, que é um time que o Cruzeiro não poderia perder e não deveria perder. Perde contra o Ceará, que é um time que o Cruzeiro não poderia e não deveria perder pontos. Então, se você perde pontos para times que são claramente mais fracos do que o seu, você vai minando ali suas forças dentro desse campeonato. E vai ficando muito complicado para o Cruzeiro. O Palmeiras está encostando. O Palmeiras está 1 ponto atrás do Cruzeiro com 2 jogos a menos. Então, a situação no Campeonato Brasileiro é complicada. O Cruzeiro precisa conseguir virar essa chave e reverter toda essa situação.